A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Eu queria neste momento fazer uma breve reflexão a respeito de um assunto que tem me incomodado bastante, tem me deixado muitas vezes pensativa, né? Que é esse cenário do mundo gospel, do mundo evangélico, de muitos cantores, muitos pregadores. E eu queria deixar aqui um pensamento, uma reflexão sobre o assunto. Eu confesso que já tem muitos anos que eu não compro CDs de cantores nenhuns, não só pelo advento da tecnologia de hoje você disponibilizar as músicas pela internet, mas já tem muito tempo, antes mesmo de toda essa tecnologia, que eu não compro mais CDs de inúmeros cantores que nós temos hoje em dia aí em alta. Porque tem uma coisa que me incomoda, é o fato deles cobrarem para cantar. Esse é um primeiro quesito. E o segundo quesito também é que eu fico olhando, no meu caso que sou mulher, que gosto de cantar louvores femininos, fico olhando muitas cantoras evangélicas que estão desfrutando de uma vida boa financeiramente, uma vida abastada, uma vida de luxo. Muitas delas vivem de viagens e mais viagens, Ganha-se muito dinheiro com louvor evangélico, com louvor cristão. Muitas delas vão até na mídia, São convidadas para irem em programas televisivos, Participam de programas na internet, enfim. Muitas delas fazem até propaganda para grife, E aí eu te pergunto, Jesus mandou fazer isso? É isso mesmo que Jesus mandou fazer? É isso mesmo que Jesus mandou fazer? Eu fico a pensar se é isso mesmo que Jesus mandou fazer, sem contar o poder de influência que esses homens e mulheres exercem sobre a grande massa, sobre a grande maioria que se diz cristã, que se diz evangélica. Por que eu falo isso? Porque nós vemos hoje em dia que a maioria dos crentes tem abalizado a sua vida cristã, sua vida espiritual, tem tomado por exemplo a figura dessas pessoas. Muitos eu ouvi uma vez de uma irmã: mas Deus não deve se importar com isso não, porque Deus usa fulano, Deus usa ciclano, Deus usa beltrano, Deus usa. Irmãos, mas uma coisa que tem que ficar bem claro para todos nós, que Deus usa mesmo. Deus usa o crente desconcertado, Deus usa o crente que está fora da posição, Ele usa. Porque às vezes não, porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus pelas almas que precisam ser alcançadas,
acaba sendo maior. E aí eu creio que Deus, Ele pondera entre usar a vida do desconcertado para tirar outra alma que está caminhando para o abismo, do que deixar essa alma perecer. E Deus não é como nós, Ele não é egoísta. Porque se Deus fosse egoísta, Ele faria como nós fazemos. Eu não vou salvar aquela alma não, usando esse crente desconcertado, esse crente que está vivendo de qualquer maneira. E muitos acham que porque o pregador, o cantor, seja lá quem for que está fazendo uso do microfone, só porque ele fala em línguas, ele profetiza bonito, ele tem uma boa oratória, uma boa retórica, Deus é na vida dele. Eu ouvi esses dias um irmão que eu gosto muito falando que há uma grande diferença entre você ser usado por Deus e você ser um homem ou mulher de Deus. Porque quando você é um homem ou mulher de Deus, as suas obras dão testemunho da pessoa que você é. As suas ações, as suas atitudes, a sua vida no dia a dia confirma ou não se você é um homem ou mulher de Deus. E a questão de ser um homem ou mulher de Deus, esse de Deus, o de é uma preposição, né? Nós entendemos o que é uma questão de pertencimento. Você pertence a alguém, você é propriedade de alguém, você pertence a alguém. Então há uma grande diferença entre você pertencer e você ser usado por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vê hoje no movimento gospel, no movimento evangélico, cada dia mais que eu de vez em quando dou uma olhada, como dizem, uma curiada nesse meio, cada vez mais eu me entristeço. Pessoas que eram para ser referências, para muitos acabam servindo de pedra de tropeço, pedra de escândalo. E tem mais um agravante nisso. Se a Bíblia diz, ali no capítulo 15 do livro de João, o Evangelho de João, quando Jesus está falando, se o mundo vos aborrece, primeiro aborreceu a mim, você pode ver que a maioria desses cantores, desses pregadores, eles não passam por momentos de aborrecimento. Não. Eles estão andando de mão dada com o mundo. Eles estão andando de mão dada com o mundo. Como se Jesus falou bem claro sobre o divórcio. Como que a pessoa casa pela terceira vez? Fala para mim, o que explica isso? Casa-se 3 vezes. O que explica isso? O que explica uma outra cantora pentecostal que outrora era uma bênção nas mãos de Deus, se separa do marido, casa com um político, é senador, né? Não sei ao certo. Já separa. E com certeza ela continua recebendo convites. Essa outra que está casada pela terceira vez continua recebendo convites para cantar. Com certeza deve falar em línguas. Com certeza deve ser usado por Deus. Mas não dá para enquadrá-la na palavra. Não dá, não encaixa.
E isso é só alguns exemplos, né? A gente vê outros cantores aí que nós até cantamos os louvores deles nas nossas igrejas. Quando você vai ver os vocalistas, principalmente hino de jovens, né? Hinos que os mais jovens, os nossos adolescentes, o meu filho gosta de ouvir. Aí quando você vai ver o vocalista cheio de tatuagem, de piercing, brinco, cabelo todo cheio de mecha. E aí, se esses jovens, os nossos filhos, quiserem fazer uma tatuagem, um piercing, que argumento nós teremos para falar que ele não pode fazer, sendo que eles estão cantando, supostamente cantando louvores a Deus, servindo a Deus? Eu sei que a minha palavra pode estar sendo um pouco dura, mas que tipo de geração cristã nós queremos formar? Será que a gente pode balizar a nossa vida pela vida desses cantores, pela vida desses pregadores? Será que a gente pode? Ali no livro de Mateus, quando Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome fizemos muitas maravilhas, né? E aí Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, muitos naquele dia vai falar: Senhor, eu fiz tantas coisas em teu nome, eu preguei, eu cantei, eu orei, mas não abandonou a vida de pecado, não abandonou o pecado, não abandonou a prostituição, não abandonou a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então, eu só queria deixar aqui uma reflexão. Eu sei que às vezes as minhas palavras podem ser até um pouco duras, e se tratando até do grupo de WhatsApp aí das irmãs, às vezes eu coloco uns vídeos que são meio duros, uma palavra dura, né? Mas fica aí uma reflexão para nós refletirmos que o único que deve ser o nosso modelo, que deve ser a nossa inspiração, nosso exemplo é o Senhor Jesus Cristo. Que nós não venhamos olhar nem para o homem, nem para a mulher, e que não nos impressionemos com estes irmãos que são cheios do fogo aí, que profetiza, pula, roda, planta bananeira, né? A gente vê muito isso. E depois quando você vai ver, né? Então nós não podemos olhar para essas pessoas e nem se impressionar pelo fato: fulano profetiza, fulano ora em línguas, fulano fala em línguas. Porque os dons, meus irmãos e minhas irmãs, os dons não salvam. Não salvam. Os dons não salvam ninguém. O que salva é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, a nossa obediência, a nossa vida de santidade. Eu fico muito triste quando eu vejo essas cantoras gospel, o caminho que muitas delas têm adotado, muitas delas que eram um ícone, uma referência para nós, principalmente nós que somos das Assembleias de Deus. E hoje adotou-se a cultura, não tem nada a ver, Deus não liga para isso.
Deus não se importa com isso. Deus só quer somente o seu coração. E muitas têm entrado por esse caminho achando que Deus só quer o coração, sendo que na verdade é um conjunto, é o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. E é triste de ver que muitas pessoas têm se deixado influenciar, mas não têm se deixado influenciar pelo dono da sua vida, pelo dono da sua alma. Muitos têm tomado esses cantores, esses pregadores por referência, sendo que a nossa referência tem que ser Cristo, sendo que a nossa referência tem que ser a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Eu teria até muito mais coisa aqui para falar, mas eu não quero que esse vídeo fique muito extenso. Mas olhemos só para Jesus. Olhemos só para Jesus. A Bíblia diz que a porta é estreita e apertado é o caminho. E poucos são que entram por ela. E muitos que acabam entrando pelo caminho da perdição. Porfiemos por entrar pela porta estreita, Aleluia. Jesus, ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Eu posso mudar, você pode mudar. A igreja pode mudar, a diretoria pode mudar. Mas Jesus, ele é o mesmo. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Jesus, ele é o mesmo. A Bíblia diz em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Olhemos para ele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. É por ele que nós chegaremos ao céu. É por ele, não há outro caminho. Amém? Deus abençoe.